Mas que bom que ele não esteja tão frio como está aqui. Porque o povo carioca, esse frio é terrível, né? Não, mas aqui está um frio razoável, acho bom. Bota um casaco, tá tudo bem. Não é esse frio daí, não. Bem, meus irmãos, está chegando a nossa hora. Hoje, dia 20 de maio de 2022, nós estamos iniciando um novo curso. E o curso é dessa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Uma obra muito boa, uma obra muito interessante para todos nós estudarmos esses temas ligados à mediunidade. Tá? Então, hoje nós estamos iniciando o estudo dessa obra, Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, publicação da FEB. Então, antes de iniciarmos, eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, estamos aqui novamente, muito agradecidos ao Pai de misericórdia e rogamos aos espíritos amigos que já estão conosco e aqueles que nos acompanham, alunos também, ávidos pelos conhecimentos, pelas novas ideias, para esse fortalecimento do nosso espírito. Então, pedimos a permissão ao alto para iniciarmos esse novo estudo da tarde de hoje. Muito gratos estamos e que Jesus nos abençoe nessa tarde de estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém tem esse livro, igual a capa? Por favor, eu vou pedir, Ideína, se você tiver, que você lesse a aba e a aba de trás, que fala sobre, um pouquinho, sobre Sueli Caldas Schubert. Ok. Sueli Caldas Schubert é natural de Carangola, em Minas Gerais, e residente em Juiz de Fora, no mesmo estado. Dedica-se desde jovem às atividades espíritas, especialmente no âmbito da mediunidade e da divulgação do espiritismo. É uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Desde 1971, atua na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, onde já exerceu diversos cargos. Além deste livro, teve 3 outros lançados pela FEB. Testemunhos de Chico Xavier, em 1986, entrevistando Allan Kardec, em 2004, e Dimensões Espirituais do Centro Espírita, em 2006. É também consagrada expositora, tendo realizado palestras e participado de seminários no Brasil e no exterior. Aqui diz também, né, que ela lançou outros livros pela FEB, Testemunhos de Chico Xavier, né, e várias outras obras. E também que ela atualmente, quer dizer, na época que o livro foi publicado, ela era diretora do Departamento de Assuntos da Mediunidade. Então, é realmente uma pessoa. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, de travar com ela um pouco, uma conversa assim, né, de algumas horas, porque ela veio fazer um seminário no COI, Encontro de Mediunidade, fui eu que a convidei, e eu fui buscá-la, né, na Avenida Brasil, no Paulo Brandão, e aí trouxemos ela para o CO, e eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela me contou algumas coisas interessantes do trabalho mediúnico dela, porque ela era médium psicofônica,
E ela me contou alguns fatos, né, que aconteceram nos trabalhos dela, que ao longo do estudo a gente vai contando, né? Então, uma pessoa simpaticíssima, maravilhosa, e desencarnou, se eu não me engano, em 2021. Então, que ela possa nos inspirar, nos auxiliar nesse estudo dessa obra maravilhosa que é Obsessão e Desobsessão. Profilaxia e terapêuticos espíritas. Nós vamos iniciar o estudo fazendo a leitura desse texto em torno da obsessão. Eu vou pedir para a Carmen ir fazendo a leitura parágrafo por parágrafo e, ao final de cada parágrafo, ela dá uma paradinha, porque pode ser que eu queira comentar alguma coisa. E como eu estou com o frio na garganta, eu não quero gritar muito. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do primeiro texto do livro em torno da desobsessão. Tá bom. Escrito em linguagem simples, clara, direta e objetiva, este livro aborda a complexa temática do tratamento curativo e preventivo das obsessões, através do Espiritismo codificado por Allan Kardec. A autora, na introdução, diz da sua experiência no trabalho de equipe em centro espírita, no amplo terreno da desobsessão. 25 anos passaram-se na ampulheta do tempo, durante os quais dedicou-se às tarefas cristãs de socorro a espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. Mas, lendo-se e estudando-se o seu livro Obsessão, Desobsessão, sente-se que Sueli Caldas Schubert palmilhou a estrada dos que nesse esforço de elucidação espiritual a precederam, em várias épocas, oferecendo-nos obras clarificadoras do conhecimento mediúnico, no capítulo específico da etiologia da alienação da mente. Por isso, a par da experiência que possui, a autora escreveu fundamentada na familiaridade com o que de bom e atualizado existe e pôde ser transmitido aos leitores. Então, a gente percebe aqui que, como ela foi dito aqui, esse texto é do Francisco Thyssen, ele diz, né, que ela oferece obras clarificadoras do conhecimento mediúnico, que realmente é uma profunda conhecedora da mediunidade, no capítulo específico da etiologia da alienação da mente. Então, ela é realmente uma profunda estudiosa dessa área. Pode continuar, cara. Pode continuar. Manuel Filomeno de Miranda, espírito, ditou a Divaldo Franco, página, aos 20/7/1980, especialmente para este livro, que estamos entregando ao público em nome do Departamento Editorial da FEB, o interessante estudo que intitulou Problema de Emergência. Este compêndio foge à teorização excessiva e à inovação sem proveito, destacando-se no informar e esclarecer, instruir e consolar, adequando e dosando os ensinos, segundo o desdobramento de roteiro inteligente, aliado às necessidades da desobsessão. Emmanuel, prefaciando um livro de André Luiz, pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, declarou que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé.
e que, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos tempos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Da leitura da obra de que ora nos ocupamos, se depreende que tal é também o entendimento de Sueli Caldas Schubert. Sendo de estudo, continua? Sendo de estudo da obsessão e prática da desobsessão, este novo manual desdobra o assunto de maneira correta, precisa e sempre fraternal e amiga, permitindo que diferentes faixas de lidadores da mediunidade tenham acesso justo a tão nobre atividade espiritual. Por fim, queremos assinalar que o presente livro equivale, em certo sentido, a formal desmentido de que exista no Brasil, quanto ao respectivo movimento espírita, aspiração ou diretriz elitista, pois ele satisfaz plenamente, se observadas as sugestões que contém, a parte alusiva às reuniões e atividades de desobsessão por pessoas e instituições do espiritismo, do opúsculo Orientação ao Centro Espírita. Rio de Janeiro, 4 de maio de 1981, Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele fala aqui sobre diretriz elitista, porque algumas pessoas acusam o espiritismo de ser elitista, não é? Porque o espiritismo, grande parte dos adeptos, são pessoas que têm segundo grau, nível superior. Então, muitas pessoas acusam o espiritismo de ser elitista. Mas ele mostra que através desse livro, nós vamos perceber que não. Porque é um livro voltado para o atendimento terapêutico da desobsessão. Então, e que todas as pessoas podem participar. Tá? Então, ele faz essa observação, tem até uma notinha lá embaixo, para desmentir essa ideia de que no Brasil o espiritismo é elitista. Então, nós vamos começar agora a leitura. Eu vou ler devagarzinho, para não ter garganta. Qualquer coisa eu peço ajuda dos universitários, dos meus companheiros aí. Nós vamos ler o texto agora que o Francisco Thyssen citou, que é do Manuel Filomeno de Miranda, que consta dessa obra. Então, o texto se chama Problema de Emergência. É o segundo texto do livro. Um texto muito interessante, ainda mais sendo de Manuel Filomeno de Miranda, né? Que é um profundo conhecedor da mediunidade por excelência. Várias obras publicadas que eu aconselho vocês estudarem. E ele começa assim: o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões endalfinadas em lutas tiranizantes. Esse texto foi publicado em 1980. Foi psicografado pelo Divaldo em 1980. Tem 42 anos. Mas a gente pode dizer o seguinte: parece que foi escrito agora. Né? Agora. Porque o problema da obsessão continua tão grave quanto a época que foi publicada esse livro, ou que foi enviada essa psicografia. Tá?
é uma verdadeira epidemia. Não havendo morte no sentido de destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria, com os valores que lhes são peculiares, resultados das próprias existências. Então ele se veste, se despe, desencarna, ou quando ele reencarna, ele se reveste da matéria com as aquisições que ele conquistou. Nós partimos deste planeta para a erraticidade, levando as nossas conquistas. E quando chegamos na Terra, que é o planeta onde nós estamos encarnando, nós trazemos as nossas aquisições. Então é o que ele diz aqui. O espírito se despe, quer dizer, desencarna, como se reveste da matéria, quer dizer, reencarna, com os valores que lhe são peculiares, resultados das próprias experiências, das conquistas alcançadas. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passo de mágica da desencarnação. Então, tradicionalmente, muitas religiões que pregam. A gente fala isso várias vezes aqui, né? Agora ele morreu, ele descansou, vai ficar com Jesus. Não é assim? Como se a morte fosse um passaporte para a santidade. Para a santidade. Acreditando que bastou que o espírito se desligue do corpo físico e tudo se transforma assim, ó, num passe de mágica. Tudo vira fumacinha. Desculpe, eu vou só desligar esse telefone. Opa, espera aí, deixa eu desligar aqui. Desliga. Então, tem pessoas que ainda pensam assim, que basta morreu, agora acabou. Acabou. A gente, até para dar uma garantida, a gente manda rezar umas missas, entendeu? E se tiver um pouquinho de dúvida, umas 3, 4 missas rezadas, na verdade, reza a missa de uma semana, porque tem gente que é de 30 dias, mas tem gente que, para garantir, vai fazer de uma semana também. Aí a pessoa faz de uma semana, missa de 7º dia, né? Aí outro faz de 30 dias, para garantir. Né? Hoje eu não sei se ainda pode. Hoje ainda não sei se ainda pode. Mas se a igreja for muito cara, faz só de 30. Mas se a família tiver uma certa situação, todo mundo dá um pouquinho, faz de 7 dias para garantir. De 30, depois faz de 3 meses e de 1 ano. E aí você dá a garantida que a pessoa vai para o céu. Ele me diz que não é bem assim. Né? Ele diz aqui, amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob base de mágica a desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo consoante viveu, da mesma forma que viveu, enquanto domiciliado na matéria. Eu uso uma expressão, às vezes, não é muito bonitinha, não, mas eu gosto de usar. E diz mais ou menos assim, se o sujeito era um espírito chato, de moral bastante duvidosa, encarnado, quando desencarna, ele continua sendo o mesmo. Continua sendo. E isso, gente, choca muita gente. Que não tem conhecimento espírita. Choca muita gente. Em razão disso, continua Manuel Floriano Miranda, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos
como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Aí a gente sabe que entra a questão do quê? Da afinidade, da sintonia, né? Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco. Estamos estudando nosso lar, a gente vê isso acontecendo entre a dona Laura e o marido Ricardo, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam. Todo mundo sabe que é se comburar, né? Se queimam nos incêndios vorazes que são sustentados pelo combustível das paixões inferiores. Aí ele vai continuar aqui dizendo: não somente o ódio, porém responde pela alienação por obsessão. Olha só, não somente o ódio, porém responde pela alienação por obsessão. Aí a gente vai lembrar de Allan Kardec, quando ele vai tratar, se eu não me engano, do capítulo 23, quando ele vai falar, isso mesmo, capítulo 23, quando ele vai falar no item 237, o capítulo 23 trata da obsessão. Ele diz: entre os estudos que apresenta a prática do espiritismo, questão 237, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, é obsessão? Sim. Então já sabe. Tem espírito inferior patrocinando isso, né? Por isso muitas pessoas não gostam de admitir que estão passando por processo obsessivo. Porque se você admite que você está passando por um processo obsessivo, você tem que admitir o quê? Que você está sofrendo influência de um espírito inferior. E a influência que você está sofrendo não é porque você é vítima dele, e sim porque em algum momento você abriu a porta para que ele penetrasse. Então a culpa é de quem? Nossa. E aqui nesse capítulo 23, ele vai falar da obsessão simples, ele vai falar da obsessão pela fascinação, que Kardec diz que é uma das piores, e vai falar da subjugação. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando o pessoal trata da obsessão simples, a gente diz assim: não tem problema não, é obsessão simples. Mas a obsessão simples é tão perigosa quanto as outras. Então, se você já é uma pessoa experimentada na doutrina espírita, já conhece um pouco do espiritismo, né? E você perceber que algo não vai bem, pense que pode ser, eu digo a nível espiritual, pense que possa ser uma obsessão simples, que é aquela que, né, quem está no planeta de provas e expiações está enfrentando. Então, busque tratar logo. Não deixa essa coisa, deixa para depois, é simples, coisa pequena. Não. Trate rapidamente isso, porque com certeza você está sofrendo uma influenciação de espírito inferior. Então, é o que ele diz aqui. Não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Então, o ódio é uma dessas causas, tá? E a obsessão leva a um desequilíbrio, leva a uma alienação. Isso não. E ele continua: fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese, quer dizer, a origem vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Então, não existem vários fatores que podem levar a uma obsessão, mas existem fatores também do passado,
do presente espiritual de cada um, que pode ser a gênese, a origem desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delibram. Aí eu trouxe aqui, eu pegar, não, eu vou ler a coisa toda, do livro que nós estudamos quinta-feira às 5 horas, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, no capítulo 5, quando o Hermínio de Miranda, que é um profundo estudioso da doutrina, deixa eu abrir aqui, porque o livro atrapalha um pouquinho, ele diz assim, tá? Deixa eu achar aqui, já achei. Ele diz assim, ele está falando sobre concentração, que nós estudamos ontem. Lembra? Que concentrar não é você ficar colocando imagem na sua cabeça, pelo contrário, é esvaziar. Então ele diz aqui, se concentrar é estancar a corrente de pensamento próprio, a fim de que o pensamento alheio possa ser recebido. É, portanto, criar espaço para receber as ideias alheias, ou, claro, nossas próprias, guardadas no inconsciente, onde está a memória de vidas passadas. Então, ele fala que se concentrar não é ficar, vamos visualizar um campo, vamos imaginar, não é nada disso. É esvaziar, para abrir espaço para que o pensamento do espírito possa entrar ou o nosso próprio pensamento, aqueles registros das vidas passadas que estão guardados no nosso inconsciente, possam o quê? Aparecer, possam emergir para serem tratados. Tá? E aí ele fala do livro A Memória e o Tempo, que eu vou ler um pedacinho agora para a gente, só para a gente amarrar esse assunto. Esse assunto de ontem foi muito interessante, a gente está estudando isso em diversidade de carismas. E aqui o Hermínio vai explicar um pouquinho dessa questão do inconsciente como um grande arquivo dos nossos registros de vidas passadas. Ele diz assim, é inegável que existe em nós intensa atividade mental e emocional, inconsciente. Aí ele faz uma pergunta. Para onde iria toda essa multidão de eventos vividos e esquecidos, se não para um depósito ordenado da memória integral? Aí outra pergunta. Onde estariam quando movidos pela hipnose, por exemplo, vamos buscá-los? Quer dizer, quando há uma hipnose, quando há uma indução, né? Então ele diz aqui, onde estariam quando movidos pela hipnose, por exemplo, vamos buscá-los, esses eventos vividos e esquecidos, que estão lá no depósito, em todas as suas minúcias, seja apenas recordando-nos deles, seja revivendo-os. O esquecimento é um processo seletivo, mas nunca destrutivo. Nós esquecemos, muitas vezes, do nosso passado. Mas esquecer do fato não quer dizer que ele tenha sido destruído. Então, o esquecimento é um processo seletivo, mas nunca destrutivo. Porque tudo o que um dia sabemos está guardado. Tudo que um dia sabemos, tudo que aprendemos, tudo que nós vivenciamos e que foi relevante, positivamente ou negativamente, está guardado. Por isso, o Manuel Filomeno de Miranda aqui... Rose, boa tarde. Seu som está muito baixo, Rose. Tá muito Quase baixo. não está dando para ouvir. É porque ninguém comentou. Vê se melhorou agora. Agora está melhor. Melhor? Então, quando for assim, gente, fala, tá? Estava nem ouvindo direito. Estava para todo mundo? Baixo assim? Gente, quando for assim... Estava para todo mundo. Deixa eu falar.
que eu não sei. Não tem, não. Fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Então, como o Hermínio falou, está tudo guardado nesse depósito, que é o inconsciente. Nada é destruído. Nada é destruído, tá? Fica tudo guardadinho lá. Então, esses problemas aí, esses fatores estão guardados no nosso inconsciente, eles podem ser a origem dos processos obsessivos. Então, continua aqui o Manuel Filomeno de Miranda. Amores selvagens, nos quais prevalecem os instintos primitivos, interesses subalternos que se atribuem direitos de dominação e posse, invejas perniciosas, acionando os mecanismos da destruição, mórbidos ciúmes que rastreiam aqueles que lhes padecem injunções insaciáveis, calúnias e traições que dormiam ignoradas, e a desencarnação despertou. Avarezas da sordidez que se permitem a insânia de prosseguir arremetendo contra quem lhes ameaça a mesquinhez, orgulhos desvairados e suspeitas felinas em conciliábulos de loucura, toda uma vasta gama de motivos, injustificáveis certamente, fazem-se responsáveis pelas ultrizes perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Aqui ele relacionou algumas razões que podem levar à obsessão. E tudo que nós vivemos no passado está guardadinho lá. Tudo que não foi tratado, daí a importância, ontem falamos também sobre isso, no Diversidade dos Carismas, da reunião mediúnica, quando os médiuns, normalmente aqueles que estão iniciando, começam os processos anímicos. O que é o processo anímico? É quando o médium, sem saber que aquilo que está saindo é dele, libera lá do seu inconsciente uma dessas questões aqui. E o doutrinador, que muitas vezes não percebe e nem precisa perceber, ele deve tratar aquele companheiro como se fosse um espírito, realmente um desencarnado. Porque está dando oportunidade ao médium de fazer esse tratamento. Porque não adianta, como o Manuel Filomeno falou aqui, essas coisas não vão sumir, não vão virar fumacinha, não. São resultado das nossas experiências. E como nós não resolvemos, guardamos os ódios, as mágoas, as revoltas, está tudo lá nas gavetinhas. Quando você entra no estado alterado de consciência, no transe, esse processo anímico muitas vezes... Está baixo, Rose, seu som. Vocês não estão me ouvindo, não, gente? Está todo mundo me ouvindo. Eu estou ouvindo muito bem. Eu também. Então deve ser o meu som, não é possível. Esse é o seu. Ana, sai e entra de novo. Oi. Sai e entra de novo. Tá, eu vou fazer isso. Está horrível, eu só estou te vendo. Tá legal. Tá legal. Sai e entra de novo. Então, durante a reunião ali, os médios têm essa oportunidade de ir colocando para fora, fazendo um esvaziamento do cofrinho. Entendeu? Vai fazendo esvaziamento, vai recebendo orientação, logicamente. Ele também, quando está numa reunião mediúnica,
ele deve estar estudando, principalmente o Evangelho, porque o Evangelho é um grande remédio para essas questões morais que nós todos temos. O estudo do Evangelho, o estudo das parábolas de Jesus, logicamente o estudo da mediunidade, mas o Evangelho é fundamental para ir tratando essas questões. Então, ninguém tem que ter preconceito. Ele está no processo anônimo, ele vive no processo anônimo. Deixa, o tempo vai resolvendo essa situação, tá bom? Então, continua aqui o Manuel Filomeno de Miranda. Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência. Olha aí. Prosseguindo no interregno da desencarnação, reencarnação. O sujeito está passando por um grave processo obsessivo, desencarna. No plano espiritual, ele pode prosseguir com aquele processo obsessivo. E ele depois pode reencarnar trazendo o mesmo processo obsessivo. É o que ele está dizendo aqui. Em que os litigantes, quer dizer, os adversários, mudam somente de posição. Vítima, algoz. Atormentado, atormentador. Hoje ele é vítima, tá, gente? Sempre entre aspas. O outro é o algoz. Amanhã, o algoz se torna vítima. E a vítima se torna algoz. Né? Sem que se desvinculem da urdidura do mal. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer dizer assim, tá bom, você está com a razão. Ninguém quer dizer isso. E aí as pessoas vão se digladiando eternamente. Como vocês sabem, eu adoro falar sobre filmes, cenas. Quando eu vejo um filme, eu observo muito bem. Eu assisti uma vez, eu era adolescente, uma série que eu adoro, Jornada nas Estrelas. Aquela primeira fase, né? Aquela que diz, né, audaciosamente indo aonde o homem jamais esteve, né? Jornada nas Estrelas. Um capítulo que era o seguinte: uma nave espacial alienígena, ela cai no planeta. E daquela nave só um ser, como um homem qualquer. E ele consegue fugir. E ele é encontrado pela equipe, né, do Capitão Kirk. E ele conta uma coisa interessante. Ele consegue mostrar numa tela que ele, há milênios e milênios, vem travando uma luta. É como se fosse uma luta física. Um outro ser que é a cara dele. É a cara dele. E eles vêm lutando através dos milênios. Luta corporalmente, lutando. Milênio. Os dois estão prisioneiros. Olha que interessante. Dentro daquela cápsula, que é uma nave pequena, viajando pelo universo, e os dois seres se digladiam, porque tem uma imagem como se mostra a nave, e a nave mostra como se fosse uma cena onde os dois seres, a nave viaja pelo tempo, e os dois seres vão lutando um contra o outro assim. Quando eles caem nesse planeta, há um desequilíbrio na nave, um deles escapa. E ele vai pedir ajuda ao capitão para que ele possa se libertar dessa luta que ele vem travando contra o outro. Uma hora ele perde, uma hora ele ganha, uma hora ele perde, uma hora ele ganha. E aí o doutor Spock, que é o doutor Spock, vai fazer a interpretação e vai dizer para ele, só tem um jeito de acabar com isso. Um de vocês tem que ceder. Um de vocês tem que desistir de sempre querer ter razão. Um de vocês tem que abrir mão das suas questões pessoais. Se não fizer isso, vocês vão continuar
Só que foi a decisão dele. Ele não podia abrir mão, porque ele estava sempre certo, e o outro estava errado. O que aconteceu? Houve um problema lá, ele foi atraído novamente pela nave, a nave continuou pelo espaço, e eles continuaram. A cena final do filme, eles dois se gladiando. Percebeu? Não está tudo com o que o Manuel Miranda falou? Ele falou aqui, olha, eles prosseguem no interregno da desencarnação e reencarnação, em que os litigantes mudam somente de condição. Vítima algoz, atormentado, atormentador. Eles se desvinculam da urdidura do mal. Eles se enredam até que as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para a alma. Naquele momento, vamos dizer assim, o livre-arbítrio dele já se caçado. E aí, o Senhor vai fazer o quê? Acabou. Vocês vão entrar em reencarnações expiatórias libertadoras para a alma. Naquele livro, do Walter Electrônico, pelo Espírito, do Manuel Miranda, e eu acho que você tem direito também. Me corrija se não tem um livro desse, do Manuel Miranda, aonde há um caso de um jovem que veio, através de várias reencarnações, um processo obsessivo numa luta contra o outro, né? Contra o outro. Mas só que nessa vida, o que aconteceu? Um está encarnado, o outro desencarnado. E eles continuam. E aí, doutor Bezerra vai conversar com o espírito. E o espírito diz assim: mas se eu abandonar o espírito aí compreende finalmente que ele não pode continuar nesse parasitismo. E aí, ele fala para o doutor Bezerra o seguinte: só tem problema. Se eu me afastar dele, ele vai dormir. Ele vai desencarnar. Eu acho que o livro é que se alguém puder. E aí, eu acho que ele vai desencarnar. Por quê? Porque ele já está tão acostumado, tá? A gente mandou uma mensagem aqui, é a Denise, que também não está conseguindo ouvir direito. Aí eu não sei, vocês outros estão conseguindo? Me ouvir bem? Meu som agora ficou muito abafado. Agora o meu ficou muito abafado. Mas eu sempre boto a culpa na caixinha, né? Tá abafado sim o meu. Porque eu estou com o som bem alto aqui. Está bem baixa a sua voz, Rose. Então eu não sei mais o que é. Porque aqui teve uma hora que melhorou e depois caiu de novo. Melhorou ou continua baixo? Melhorou. Tá. Então, o espírito diz para o doutor Bezerra isso. Ele vai morrer se eu me afastar. Ele vai morrer. E aí o que acontece? O doutor Bezerra diz: não tem som. Que ele morra, é preferível que ele morra do que essa situação permaneça. E aí o espírito se afasta, e o que acontece? Poucos dias depois, o jovem morre. Ele não conseguia mais viver desligado dos fluidos do outro companheiro. Ele não conseguia mais viver assim. Então, olha aí esse processo da desobsessão. E aí, muitas vezes, é colocado reencarnações expiatórias para poder, e quando diz expiatórias, muito doloridas, para poder resolver esses tipos de casos. E aqui continua Manuel Filomeno de Miranda. Pululam
Por isso mesmo, em gigantesco e multiforme quadro, os desvarios por obsessão. Empenhar-se para minimizar-lhe os efeitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas na penosa injunção, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva e, ao mesmo tempo, curadora, junto aos que sofrem as difíceis conjunturas, aplicar-se à psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, socorrer-se à desobsessão direta, em alguns casos, recomendar-se a assistência especializada da medicina, porque muitas vezes o tratamento não é só desobsessivo, é necessário também um tratamento alopático, um tratamento médico, uma terapia, e às vezes até tomar alguns remédios. São medidas que não devem nem podem ser descuradas, quer dizer, deixadas de lado. O ministério é emergente, por ser um problema de urgência, para o qual estão convidados todos, especialmente os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. Assim, considerando, saudamos neste livro mais um apelo veemente e oportuno para o estudo, entendimento e tomada de posição ante o problema, rogando a Jesus que abençoe a sua autora, Sueli Caldas Schubert, e todos aqueles lidadores encarnados e desencarnados que auxiliaram na elaboração do oportuno contributo, de que ora nos enriquecemos para o serviço do bem. Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Agora, nós temos ainda um tempinho, vem a introdução. Aí eu vou pedir para o William fazer a leitura da introdução para mim, William. Você vai lendo devagarzinho, que de repente, se eu quiser entrar para falar alguma coisinha, eu entro, tá? Por favor. Está ouvindo? Vou fazer a leitura da introdução. Estamos ouvindo sim. Introdução. Onde todos os tempos as obsessões flagelam os seres, ocasionando-lhes males que mascaram com variada nomenclatura. Obsessos famosos estão assinalados pelos fastros da história, como indivíduos, no mínimo, excêntricos. E hoje em dia, a obsessão sutil ou expensiva prossegue graçando, alastrando-se por toda parte. Não nos admiramos que isto aconteça e que a incidência seja cada vez maior, pois sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a obsessão existe por estarmos ainda privados de sombras. Ela se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmo os germes da inferioridade, que são as matrizes predisponentes, facultando a questão dos que se dirigem em laboratório. Um momentinho, William. Vou fazer um comentário aqui. Quando ele diz aqui, ó, nesse quinto parágrafo, não nos admiramos que isso aconteça, porque ele diz que a obsessão sutil segue graçando, alastrando-se por toda parte. Essa introdução é da Sueli Caldas, tá? Então, ela diz que a obsessão continua. E aí ela diz, não nos admiramos que isto aconteça e que a incidência seja cada vez maior, pois sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a obsessão existe por estarmos ainda eivados de sombra. Então, ela diz aqui, por que existe obsessão? Porque nós ainda estamos cercados e envolvidos
pelas sombras. E quem são as sombras? São os nossos irmãos menos felizes. E também cercados pelos nossos pensamentos, porque não vamos botar só a culpa no outro, né? E as nossas imperfeições também, né, Rose? Eu estou falando, nós contribuímos, como disse a Márcia, com as nossas imperfeições. E aí vira uma coisa, uma festa, né? E aí ela fala, essa obsessão se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmos os germes da inferioridade, que são as matrizes predisponentes, facultando a impulsão dos que se erigem em cobradores. Então, olha essa coisa, que interessante. A obsessão se alastra porque nós carregamos em nós mesmos os germes da inferioridade, que são as matrizes que facilitam a aproximação dos espíritos cobradores, dos mais inferiores. O que a gente tem que fazer? Fechar a porta. Fechar a porta. Porque se você fechar a porta, não entra. Mas você deixa a porta aberta. E o que está lá fora vê o que tem dentro de casa. E ele, ao avaliar o que tem dentro de casa, ele diz assim, eu posso entrar por aqui. Ou eu posso entrar por ali. Ele faz uma análise dos pontos frágeis da casa. Nossa, essa casa aqui é igual aquele sujeito que mora num bairro que não tem muita segurança e ele vai dormir de porta aberta. Ah, vou fechar, e só vou encostar a porta, não vou passar tranca, não. Eu vou deixar a janelinha bem aberta. Sabe que mora num bairro inseguro. O que ele fazia? Bota uma tranquinha na porta, né? Mas não, deixa tudo aberto. O outro olha, janela aberta, porta aberta, sótão aberto. Eu posso entrar. E entra mesmo. Agora eu vou pedir para... Verinha, você tem um livro? Continua a leitura agora. É o sexto parágrafo. Esse é o grande problema da humanidade. Não é na introdução? Esse é o grande problema da humanidade. O confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos, buscando o acerto de contas. A doutrina espírita desvendou-nos os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, a dos encarnados e a dos que estão na espiritualidade, presos ainda ao passado. Este é o problema que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala e que dão origem à obsessão. Análise despretensiosa, simples como nós mesmos, mas que pretende ser uma contribuição para o entendimento à problemática da obsessão. Tentamos materializar em letras tudo o que já vimos, vivemos e estudamos sobre o assunto. Faltam-nos, bem sabemos, recursos para um aprofundamento científico do tema, pois nosso trabalho é apenas modesta contribuição. Estamos levantando o problema para que os outros, melhormente qualificados, o estude em profundidade. Os fatos narrados fazem parte da nossa vivência de quase 25 anos em reuniões de desobsessão. A maioria deles vivida no Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, abençoada casa onde estamos desde os 11 anos. Temos ciência da nossa insignificância
e dos modestíssimos recursos mediúnicos de que dispomos. Ai, meu Deus, se o dela é modestíssimo. Estamos conscientizados de que o labor desobsessivo beneficiou-nos de maneira direta e efetiva. Não obstante, a mediunidade, classificada pela doutrina espírita, tem sido a bênção maior em nossa existência. Possam essas páginas servir de estímulo aos médiuns que iniciam, aos médiuns que trabalham e aos que estão hesitantes, e, sobretudo, dentro do tema enfocado, que sejam úteis aos que trabalham ou pretendem trabalhar no abençoado ministério da desobsessão. Que falem ao coração daquele que sofre a perseguição do passado, e passado que nos acompanha a todos. Leitor, meu irmão, esta a mensagem que queremos transmitir-lhe, a de que a doutrina espírita nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos. A gigantesca batalha entre a sombra e a luz. Por ora estamos no claro escuro, a madrugada tentando vencer a noite. Que possa raiar amanhã de um novo dia para todos nós. Juiz de Fora, Minas Gerais, outubro de 1979, Sueli Caldas Schubert. Então, meus irmãos, hoje a nossa aula ficou na leitura desses 3 textos. Imagina, né? É um livro, a Sueli Caldas Schubert, muito conceituado no movimento espírita. Nós temos aqui um texto do Thyssen, que foi presidente, né? Aqui, presidente da Federação Espírita Brasileira, um texto do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Oswaldo Pereira Franco, recomendando o estudo desse livro e o próprio texto de apresentação da Sueli Caldas Schubert. Na próxima aula, nós vamos estudar as influenciações espirituais. E tudo que ela vai trazer para a gente aqui foi muito do que ela observou durante o trabalho dela na área mediúnica como psicofônica. Uma das historinhas que ela me contou, quando ela esteve aqui no Rio, como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, foi que há muitos anos, né? Vocês sabem que parece que ela desencarnou em 2020 ou 2021, se eu não me engano. O que ela me contou foi o seguinte, que ela era trabalhadora do Centro Espírita Ivon Costa, né? E uma vez, na mesa mediúnica, os trabalhadores da mesa, inclusive ela, já vinham, há um tempo, reclamando da mesmice do trabalho. Então, um reclamava daqui, outro reclamava daqui. Poxa, mas a gente só recebe espírito sofredor, a gente só recebe aqueles espíritos, né, que reclamam, porque eu estou com fome, porque ele me machucou, porque eu estou andando pela rua. E vinha assim, essa reclamação contínua. E ela também engrossava o coro das reclamações. Aí um dia, elas resolveram perguntar para o mentor espiritual por que o trabalho, a mesa mediúnica da casa espírita, o trabalho era sempre aquele. E muita gente já tinha saído do trabalho, que trabalho chato. Aí o mentor disse para ela assim, o trabalho está em acordo com os trabalhadores. Ela disse que ela teve um impacto quando o mentor falou isso. O trabalho está em acordo com os trabalhadores. Aí ele disse assim, se vocês querem melhorar o trabalho, estudem, melhorem a si mesmos. Entendeu? Foi a resposta. O trabalho está em acordo com os trabalhadores. Se vocês querem um trabalho melhor, melhorem-se a si mesmos. Estudem. E ela era bem jovem. Ela disse, quando ela ouviu aquilo, aí ela disse, nossa,
Jamais a espiritualidade vai investir num grupo trazendo espíritos com problemas mais sérios, né? Necessitando de uma doutrinação mais intensa, com trabalhadores despreparados, que não estudam, entendeu? Que não se aprofundam no tema da mediunidade. E isso vai ficar, isso às vezes, numa casa espírita, rola anos e anos e anos e anos, até que o grupo desperte e comece a dar qualidade ao trabalho. E como é conquistada essa qualidade? Com o estudo, com a pesquisa. Então, ela disse que depois que ela ouviu isso, ela e os companheiros da mesa perceberam que eles estudavam. Ou então era aquele grupinho, vamos senta ali e dá uma lida no livro dos médios, dá uma lida, não se aprofunda, não mergulha. E aí o trabalho, ó, sempre o mesmo. E aí recebe uma resposta dessa do mentor. Então, se nós queremos realmente participar de um trabalho de qualidade, nós precisamos qualificar a nossa mediunidade através do estudo. Isso é para o psicofônico, o doutrinador. Que tem doutrinador? Eu observei muito isso ao longo do tempo. É igual aquele jogador que está no campo, recebe a bola, não sabe o que fazer com ela. Ele deve saber o que eu falo. Está lá o cara, a bola cai no pé dele. O que ele faz? Despacha para o primeiro que aparece. Não pensa em levantar a cabeça, olhar, vou fazer a jogada tal, vou fazer o lançamento tal. A bola bateu no pé dele, ela queima. Ele não sabe o que faz com ela. Ele até faz assim, ó, dá um chutão, ela sai pela lateral e vai embora. Ele recebe a bola e despacha. Podia, não, vou fazer uma jogada aqui, vou pegar o... Ele não sabe o que faz com ela. Então tem doutrinador, que quando eu via essa doutrinação, eu pensava logo, que eu gosto muito de futebol, de esporte, eu pensava assim, olha a bola queimando no pé do cara. O espírito chegava, ele dizia, como é que vai, meu irmão? O irmão pensava, eu estou passando assim. Não, Jesus, pegue o evangelho, que Jesus vai te ajudar, não sei o quê, porque Jesus vai com Deus. Aí o amigo, o espiritual, tentava dizer, o companheiro tentava dizer alguma coisa, ele, meu irmão, não fique revoltado assim, pense Jesus, vai com Deus. Uma vez eu vi um espírito dizer assim, cala a boca, deixa eu falar, não me manda embora não, eu quero falar. O doutrinador estava chutando a bola. E aí ele virou, para com isso, deixa eu falar, não me manda embora não. Entendeu? Então aquela doutrinação que pim, 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 parece até linha de montagem. Vem a peça, tu põe uma peça, passa, vem outra, tu põe a peça, passa, vem outra, tu põe a peça. Igualzinho, linha de montagem. Não estou dizendo que você deva ficar meia hora conversando com o espírito. Mas 30 segundos é difícil, é complicado, né? Primeiro tem que escutar o que o espírito está dizendo, né, Rosa? Não entrar logo falando de Jesus. Né? Então, é isso que ele quer ouvir no primeiro momento. Você tem que deixar o sujeito falar, tá? Até para saber qual é o problema dele, né? Não vai ficar para a próxima aula uma observação que ela vai fazer e que o Hermínio diz também. Não esqueçam que o espírito é gente como a gente. Tá? A gente vai falar isso semana que vem e o Hermínio também fala sobre isso. E a gente acha que eles são, muitas vezes, bibelô. Bibelô, nem sabe se vocês sabem o que é bibelô, né? Coisinha, sabe? Que tem que tocar assim com os dedos. Não, você tem que falar com o espírito frente a frente. Às vezes, tem gente que não gosta. Até perguntar o nome dele e se apresentar. Porque você dá a ele uma personalidade, uma personificação. Se você vê que o assunto aí bem, qual é o seu nome? Aí você vai ver se ele lembra, às vezes, eu nem lembro. Aí você já vai sentir o problema. Quando ele diz,
qual o nome que você tem? Normalmente se liga à última reencarnação. Normalmente se liga. Às vezes ele nem lembra disso. Se ele lembrar, você diz, você se apresenta, se você é doutrinador. Eu sou Rose. Conversa com ele como você está conversando com um amigo. E não com aquela coisa de eu sei especial. Não. Da mesma maneira, os orientadores, tá? Isso também é falado. Não são semideuses. Um orientador espiritual, um amigo espiritual, é um amigo espiritual. Gente como a gente. E não, você não pode pegá-lo e colocar no altar, até porque ele não pediu. E às vezes as pessoas fazem isso. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que achou? O que estava esperando? Se o estudo está... A expectativa... A gente fazer uma avaliação. Eu acho que vai ser muito bom esse estudo, viu? Esse livro, acho que é de boa expectativa. Eu já fui até o estudo já está bom, né? Imagina daqui para frente. Ela é muito boa mesmo, e a gente vai aprendendo com ela, porque tudo isso aí são experiências, a obra é em cima das experiências dela, como médium, psicofônica, e o contato que ela teve com o Divaldo, com o Chico, com o Emmanuel, com todos esses espíritos, porque ela conheceu todo esse pessoal lá das Minas Gerais. Teve contato com todos eles, e também Raul Teixeira aqui do Rio, todo esse pessoal, ela conheceu esses espíritos, então aprendeu com todos eles. Então, eu acho que vai ser maravilhoso, né? Uma coisa que eu nunca ouvi, Rose. Contemporânea nossa, né, Rose? Contemporânea nossa, e alguns de nós aqui tivemos a alegria de assistir aquele seminário com ela, né? Ela esteve aqui. Um show. Pode falar. Muito bom. Márcia, queria falar alguma coisa? Sim, você citou um caso do obsessor, e se ele deixasse a pessoa ia morrer. Eu nunca tinha ouvido falar. É um livro sobre isso. Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Eu tenho esse livro, mas eu sempre esqueço do nome dele. O meu é capa bem velhinha e tem uma figura. Eu acho que é Obsessão e Desobsessão, mas eu confundo com esse livro da Sueli Caldas Schubert. Mas semana que vem eu mostro para vocês o livro. Eu sempre esqueço o nome desse livro, mas é um caso que o doutor Manuel Filomeno Miranda vai fazer um trabalho numa casa espiritualista de Umbanda, junto com o doutor Bezerra. Ele é levado pelo doutor Bezerra, que o trabalho é do doutor Bezerra. E ele é levado, o Manuel Filomeno Miranda. E lá surge um caso desse, porque tem uma médium que faz atendimento fraterno. E esse rapaz, ele vem para o atendimento fraterno, ele está encarnado. E aí, ele está passando por um processo obsessivo gravíssimo, e aí surge essa problemática. E aí o doutor Bezerra disse assim, é melhor, porque quando o espírito diz ele vai morrer, ele não vai aguentar viver sem, sabe aquela coisa do parasitismo? Ele não vai aguentar, e o doutor Bezerra, é melhor que ele desencarne agora e a gente acabe, corte isso aí. Encerra essa fase aí, porque aí cada um vai ser tratado, afastados um do outro. E realmente... Muito interessante isso aí, muito interessante. 15 dias depois, o rapaz desencarna, realmente. Ele não tinha mais condições, né? Eu vou trazer o trecho da próxima aula para a gente ler nesse livro do Manuel Filomeno Miranda. Não me lembro bem do nome, mas eu vou trazer para vocês, tá bom? Então vamos encerrar aqui, que quando for 5h20, mais ou menos, a gente começa as parábolas, porque todos os cursos ficaram antecipados, né? Então, lá para as 5h20 começam as parábolas de Jesus, e às 6h30, nosso lar. Quem quiser participar das parábolas, 5h15, 5h20, é o mesmo horário praticamente do livro dos médios, tá bom? Participe. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha, que está se despedindo, fazer a prece para a gente. Mas aí, eu sou fogo, minha filha. Estou aqui, ó. Olha, vou te contar, você é implicante. Então, agradecendo a Deus a oportunidade desse novo estudo,
dessa companheira nossa que tanto trouxe, tanto acrescentou aos nossos estudos, ao nosso entendimento, agradecendo a oportunidade dos esclarecimentos, podendo minimizar, assim, os nossos equívocos, né? Que esses estudos sirvam para que a gente minimize os nossos equívocos, para a gente caminhar, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente mais rápido, né? Alcançar aquela pulseirinha na base desse estudo, tendo como base todos os estudos. Agradecemos a companhia de todos os irmãos encarnados e desencarnados, e que seja de grande proveito para todos nós esses estudos da nossa irmã Sueli Caldas Schubert. Fica conosco, Senhor. Abençoa nossos propósitos no bem, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Daí a nossa paradinha, tá? Dá uma descansadinha. Daqui a pouco a gente retorna.